Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês para a nossa continuidade das nossas aulas, certo? Hoje, dando continuidade, então, a essas tentativas de explicar como surgiu a vida aqui no nosso planeta, a gente chega numa das explicações que dentro da ciência, é uma teoria muito forte e muito bem aceita, né? Dentro da ciência, certo? Que é a evolução química, então, né? Então, que a partir de moléculas inorgânicas que foram sendo modificadas e foram sendo sintetizadas, então, moléculas orgânicas, que essas foram, então, se acumulando, se juntando, né? E acabou formando, então, aí sistemas protobiológicos, né? Sistemas que não é ainda, por exemplo, uma célula, né? Mas são sistemas que começaram a juntar-se e começaram aí dar origem, então, aos seres vivos, aos primeiros seres vivos, tá? Então, o que diz a evolução química aí? Essa teoria defende que moléculas orgânicas simples, né? Como eu falei para vocês, não foi a partir de uma molécula inorgânica que de repente surgiu uma célula, por exemplo, né? Então, houve todo um processo, né? Então, a partir de moléculas inorgânicas foram sendo formadas moléculas simples orgânicas, e a partir daí sim elas foram se juntando, foram se acumulando e aí sim foram adquirindo uma forma de uma célula, né? Houve o aparecimento de uma membrana que compartimentou então algumas partes e aí começaram a funcionar como uma célula que a gente conhece hoje, certo? Mas para que isso tenha acontecido, passou-se muito tempo, tá? Então, essa teoria defende que moléculas orgânicas simples teriam sido sintetizadas, né? O que é sintetizar uma molécula? Sintetizar uma molécula é construir ela. Então, quer dizer que moléculas orgânicas foram construídas, né, na atmosfera primitiva da Terra e então acumuladas em pequenos corpos de água. Ali sofriam novas reações gradativamente, ou seja, foram a partir desse acúmulo, eles foram sofrendo novas reações, foram se aperfeiçoando, foram se complexando, né? Ou seja, começou uma complexidade, começou a aumentar, né? E sempre gradativamente, né? Não é de uma hora para outra que isso aconteceu. Estabeleceriam combinações entre si, formando moléculas mais complexas, né? Então, elas foram se acumulando e formando então essas moléculas mais complexas. Posteriormente adquiriram propriedades rudimentares existentes nos seres vivos, que são aí os sistemas protobiológicos, que é como se a gente pudesse falar que é uma célula primitiva, né? Algo primitivo. Ou seja, essas moléculas complexas, elas começaram a adquirir certas funções ali dentro, né? Começaram a se especializar e formaram então pequenos sistemas, que acredita-se que a partir desses sistemas é que houve um avanço ali, né? Que ainda não se sabe muito bem ou se explicar muito direito e a partir dali então surgiu a primeira célula, o primeiro ser vivo a partir desses sistemas protobiológicos, tá? E aí em 1920 apareceu duas pessoas aqui, né? Apareceu dois pesquisadores que acreditavam muito nessa evolução química e a ponto deles formularem então aí uma certa teoria, né? Que a gente conhece aí, é muito difundida, que é a teoria de Oparin e Haldane, tá? Essa teoria então desenvolvida pelos biólogos Alexander Oparin e John Haldane no ano de 1920. Então essa teoria ela é de 1920. Se nós for pensar, nem é tanto tempo assim, né? Para explicar a origem da vida. Aqui é o que eu bato sempre na tecla, né? O pessoal confunde muito, por exemplo, formação de planetas com teorias de origem da vida. Aqui a gente tem que cuidar, tá? Então aqui a gente está falando da origem da vida. O planeta já está formado, né? Tá bom? E aí a explicação que eles deram para esse surgimento da vida aqui na Terra está descrito em grande parte nesta imagem aqui, tá?
o que a gente tem que pensar antes de chegar nessa imagem aqui, que está bem bonita, inclusive, né? A gente tem que pensar o quê? Que há 13 bilhões de anos atrás, aproximadamente, há 13 bilhões de anos, 13 bilhões de anos, né, atrás, o que aconteceu? Aconteceu uma grande explosão, né, onde a gente tinha lá apenas a presença de uma pequena partícula que começou a absorver muita energia, muita energia, muita energia, muita energia, e chegou ao ponto dela explodir, né? Então houve uma grande explosão de energia, liberando o quê? Muita poeira, né? Muita energia e poeira, né? E esse evento aqui, que aconteceu há 13 bilhões de anos, a gente conhece hoje como o Big Bang, certo? O Big Bang, ou Big Bang, né? Que alguns costumam falar, tá? E que é uma teoria muito bem aceita cientificamente sobre o surgimento de todos os planetas do nosso sistema, tá? Pois bem, esse Big Bang, então, com essa explosão de poeira, ele liberou, então, muita poeira e energia, e que com o passar do tempo, essas poeiras, né, toda essa energia, ela começou a se acumular. Então, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a gente tem o quê? A formação do planeta Terra, né? Que é este que a gente está vivendo hoje, né? E quando se formou o nosso planeta, o que a gente entende, o que a gente sabe dessa formação do nosso planeta? Que lá no início ele possuía o quê? Um ambiente bem hostil, né? Ou seja, impossível de se existir vida naquela época, porque era uma grande, vamos chamar assim, de bola de fogo, né? Ou seja, era muito quente, certo? Muito, muito quente. E existiam alguns gases presentes na atmosfera naquela época, né? Gases esses que estão descritos aqui, ó, né? Que é o que? O H2O. O H2O, então, é quem? A água, né? Nós tínhamos o H2, que é o gás hidrogênio. Nós tínhamos o NH3, desculpa, que é quem? A amônia. E nós tínhamos o CH4, que é o gás metano, certo? Esses 4 gases aqui, segundo a teoria de Oparin e Haldane, faziam parte então dessa atmosfera primitiva, né? Ou seja, da atmosfera primitiva. Isso há quanto tempo? Há 4,6 bilhões de anos, certo? Muito quente, um clima hostil, né? O que acontecia nessa época? Tinha formação, como existia água no estado de vapor, que daria para a gente imaginar o porquê a água está no estado de vapor, né? Porque era um ambiente muito quente, então não tinha como, por exemplo, formação de chuvas nessa época, né? Ou seja, a água não conseguia formar partículas de água no estado líquido até chegar no ambiente ali do nosso planeta, certo? Então ficava sempre no estado de vapor. O que começou a mudar aqui no nosso planeta que permitiu então algumas mudanças importantes? O nosso planeta ele começou a passar por um estado de resfriamento, certo? Começou o quê? A resfriar. Quando ele começou a resfriar, grande parte da sua estrutura começou a ficar para o estado sólido, né? Ou seja, ele era uma grande bola, uma grande massa muito quente, começou a resfriar e começou a formar pequenas estruturas sólidas, né? Irregulares.
essa irregularidade ela foi muito importante no início, por quê? Porque também começou a se formar chuvas, né? Com o resfriamento do planeta, possibilitou a água que estava no estado vapor a formar chuvas, né? Essas chegavam então até o ambiente e formaram aqui o quê? Pequenos acúmulos de água aqui nessas regiões aqui de irregularidades, né? Então começou a formar pequenos lagos, vamos chamar assim, tá? E com a presença desses gases aqui e com a formação de chuvas, começou a aparecer as primeiras tempestades, né? Começou a aparecer as primeiras tempestades com descargas elétricas, que são aí os conhecidos raios, né? Que a gente tem hoje aí também, né? Pois bem, esses raios, né, acabavam modificando a estrutura química desses gases aqui, certo? E aí o que acontecia? Ele modificava a estrutura química desses 4 gases aqui, e quando chegava aqui na região aqui onde acumulava essas chuvas, essa água, começou a formar então aí pequenas moléculas que a gente conhece hoje por aminoácidos, tá? Isso começou a acontecer então aí há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, certo? Que aí o nosso planeta ele já começou a ter uma capacidade maior de sustentar alguma forma de vida, né? Foi no momento que ele começou a dar uma resfriada, tá? Só para constar as datas mais ou menos aí. E a gente sabe que aminoácidos são precursores de que tipo de molécula? Que é muito importante para a vida, né? A gente sabe que os aminoácidos, eles começam a se ligar, né? Eles começam a se ligar e formar o quê? Moléculas um pouco mais complexas, chamadas de proteínas, tá? Então, aqui a gente teve o acúmulo de aminoácidos, que são moléculazinhas simples, né? Uma molécula orgânica simples, que a partir de descargas elétricas e modificações nessas moléculas inorgânicas que a gente tinha no ambiente naquela época, né? Começaram a formar então os aminoácidos. Esses aminoácidos começaram a quê? A se acumularem e formarem moléculas mais complexas que a gente conhece como proteínas, tá? E depois essas proteínas também foram se acumulando e formou então sistemas protobiológicos, que esse acúmulo a gente pode chamar então de coacervados. Os coacervados não são seres vivos ainda, propriamente dito, mas eles são sistemas protobiológicos, ou seja, eles começaram a se aperfeiçoar, começaram a uma complexidade maior, onde moléculas acabaram adquirindo algumas funções mais específicas ali dentro daquele sistema, né? E aí formou-se sim, então, os coacervados, que são esses sistemas protobiológicos, né? Podemos dizer até que é um precursor das primeiras células, né? Assim acredita-se que aconteceu, tá? Então essa historinha aqui da teoria de Oparin e Haldane, ela é muito interessante, tá? A primeira coisa que você tem que lembrar dos gases que existiam naquela época: vapor de água, gás hidrogênio, amônio e metano, tá? Não tem nada de CO2, de oxigênio, nada disso aí, tá? Que a partir de um resfriamento começou-se a formação de chuva e tempestades, e através de descargas elétricas, essas moléculas que existiam aí começaram a sofrer modificações. Outra coisa interessante é o acúmulo de água que começou a ser possibilitado. Se antes era lava, né? Ou seja, o magma que saía, né, muito quente, como é que ia formar lagos, como é que ia formar acúmulos de água, né? Não tinha como. Então, através do resfriamento, que é um ponto muito importante aqui,
começou a formação então desses coacervados, que são então esses sistemas protobiológicos aí, tá? Então formou-se os aminoácidos, começou a formar moléculas mais complexas, maiores, né? E aí a gente tem a formação de coacervados, que vale lembrar, não é um ser vivo, tá? Porque muita gente fala assim, como que é o primeiro ser vivo? O primeiro ser vivo é o coacervado. Não é, tá? O coacervado não é considerado ainda um sistema fechado ali, né, por uma membrana. Não é considerado uma célula propriamente dita. Então, não tem como ele ser um ser vivo ainda, certo? A partir deste momento aqui, não se sabe muito ao certo como que isso virou uma célula, tá? Então muitas pessoas acabam aí colocando o que nesse período aqui? Colocam então a questão do criacionismo, né? Aqui que entra então a questão religiosa e tal, que dizem que daqui até aqui, né, chegando desse ponto até esse, entraria aí uma questão religiosa e, né, tudo mais. Porém, não se sabe muito ao certo como foi essa passagem, né? Mas pensando numa evolução, né, das coisas, né, a gente pode dizer que talvez isso aí começou a se compartimentar, houve a formação de uma membrana, né? Foi tomando forma, né? E tudo foi acontecendo dessa maneira até chegar nas células aí, tá bom? O que dá muita credibilidade, então, para essa teoria que a gente viu aqui de Oparin e Haldane é isso aqui, tá? Que em 1953, outros dois pesquisadores aí, claro que com auxílio de mais alguns também, né? Mas o mais falado, assim, é o Miller, né? Então, Miller e Urey, o que eles fizeram, né? Stanley Miller e Harold Urey comprovaram no ano de 1953, né, não muito tempo depois, a veracidade e confiabilidade na teoria de Oparin-Haldane, certo? Ou seja, e também outros pesquisadores, como eu falei para vocês, também comprovaram tudo isso aí. Eles desenvolveram em laboratório toda essa sequência aqui. Tudo que Oparin e Haldane, né, comentou aqui nesse desenho que a gente acabou de falar, esses caras aí, eles fizeram onde? No laboratório tudo isso aí. Então, eles desenvolveram em laboratório toda a sequência relatada pelos biólogos e comprovaram que ela está correta, né? Nos dias atuais, a teoria de Oparin e Haldane é aceita por toda a comunidade científica e é uma das teorias do surgimento de vida na Terra muito forte. Então é aquilo que eu falei para vocês. Cientificamente, a teoria de Oparin e Haldane ela é muito forte, até que se prove o contrário ou que se surja outro tipo de teoria mais convincente do que a deles. Até porque eles falaram que foi assim, outros pesquisadores comprovaram isso em laboratório. Mas como que eles fizeram em laboratório? Eles fizeram todo esse esquema, só que de uma maneira um pouco mais compacta, né? E aqui está a experiência que o Stanley Miller fez em laboratório. Ele tentou reproduzir tudo direitinho, tá? O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou, vamos começar aqui pelo acúmulo de água, né? Ou seja, houve um acúmulo de água, lógico, ele colocou uma fonte de calor para quê? Para que a água tenha então essa condição de vapor, tá certo? Esse vapor então ele vem, né? Ele entra neste outro compartimento, onde aqui dentro vai ter então vapor de água, vai ter o que mais aqui? O CH4, que é o gás metano, a amônia e o gás hidrogênio, que são os 4 gases lá. Lembra que a gente falou dos 4 gases da atmosfera primitiva? É muito importante você saber isso, né? Então, que é o que? O H2O, é o CH4,
4 é o NH3 e é o H2, tá? Metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água, tá? Tava tudo aqui dentro. E aí faltaria o quê? As descargas elétricas. Lembra que eu falei para vocês? Começou a criar tempestade e começou a ter descargas elétricas, né? E aí eles colocaram então eletrodos, né, que esses faziam essa parte de descarga elétrica, simulavam as descargas elétricas. A partir daí, eles utilizaram um condensador para quê? Para que fosse simular, por exemplo, a água passando então tudo isso do estado vapor para o estado líquido, fazendo o quê? A redução da temperatura. Redução de temperatura, né? Essa água então ela vinha e ele fez aqui então uma dobra aqui para quê? Para que a água se acumulasse ali, né? Já pensando ou imaginando que fosse aqueles primeiros lagos que eu falei para vocês, né? E aqui então eles coletavam amostras daqui e viram o que aqui? Que tinha então a formação de compostos orgânicos, certo? Então, eles fizeram todo esse esquema em laboratório e puderam comprovar realmente que a partir desses gases que estavam lá presentes na atmosfera, como o Oparin e Haldane ressaltaram, através de descargas elétricas e da condensação então dessa água e do acúmulo dela, formava sim moléculas ou compostos orgânicos que depois, claro, teria o processo aí de complexidade, um processo de especialização delas que foram virando então moléculas mais complexas, tá certo? A aula de hoje vamos encerrando por aí, tá? Hoje aí você teve aí a felicidade de entender então a teoria de Oparin e Haldane, que é algo muito importante, né, no nosso estudo biológico, né? Você tem que entender como surgiram esses primeiros acúmulos de moléculas orgânicas para depois, quando a gente tratar um pouquinho dos primeiros seres vivos, você saber que a partir de moléculas simples formou-se moléculas mais complexas, tá? Então, teoria de Oparin e Haldane, 1920, tá? Tinha a atmosfera primitiva, que tinha 4 gases, que começou a ter tempestades com descargas elétricas, que foram acumulando água em locais específicos, né? Que se solidificavam na crosta terrestre, e que ali foram formados, então, moléculas orgânicas simples, que foram se especializando, foram se acumulando, formando então moléculas orgânicas mais complexas, tá? E logo depois então formando aí os coacervados, tá? Muita gente até chama esses coacervados aí, esse acúmulo aí de uma sopa nutritiva, né? Então se refere ao mesmo coacervado, um sistema protobiológico aí que depois foi sendo formado, tá? E que vale ressaltar, não foi, então, de fato, ou o primeiro ser vivo, né? O coacervado, então, ele não é considerado um ser vivo, e sim um acúmulo dessas substâncias orgânicas complexas, tá? E essa teoria, então, de Oparin e Haldane ficou muito confiável, digamos assim, por quê? Porque o Stanley Miller fez isso aqui em laboratório, comprovando então toda essa história, toda essa teoria que Oparin e Haldane contaram lá em 1920, tá certo? Uma coisa interessante aqui é que nas aulas anteriores a gente discutiu muito a respeito da biogênese e da abiogênese, né? Pois bem, olha, aqui dá para até dar um nó na cabeça a gente e a gente até pode se colocar a pensar em algumas coisas aí. Porque lembram da teoria da biogênese? A biogênese diz que seres vivos, né, vieram ou surgiram de algo que não tem vida, né?
E o biogênese diz que a vida ela só é possível vinda de uma outra vida, né? E aí eu pergunto para vocês, e nessa teoria de Oparin e Haldane aqui, que diz que a vida surgiu do quê? De moléculas inorgânicas, né? Ou seja, são moléculas inorgânicas aqui. Ou seja, se isso tudo aqui realmente, né, realmente for verdade, né? Porque não tem como a gente saber se isso realmente é assim. Por quê? Porque a gente não estava lá para ver, né? Isso são teorias que foram propostas, né? Agora, se foi assim que aconteceu, realmente a vida, ela surgiu o quê? De algo que primariamente não tinha vida, não é verdade? Não tinha nada aqui de vida. Acabou surgindo, então, moléculas orgânicas, depois coacervados e foi especializando e virou o que? Seres vivos, né? Claro que depois que existe o ser vivo, sim, né? Um ser vivo, ele vem de outro. Mas e no início, né? Então daria para quase dizer que a teoria da abiogênese também tem um pouquinho de fundamento, né? Entenderam? Acho que até quando a gente trabalhou a teoria da biogênese, eu até comentei que mais para frente a gente ia ver algo um pouco surpreendente sobre a biogênese e biogênese, tá certo? Então isso aqui bota a gente para pensar um pouquinho também, tá? Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? Realmente foi proveitosa essa aula para vocês, que possa ajudar vocês aí nos conhecimentos de vocês, tá? E desejo vocês aí bons estudos, tá? E a gente se encontra então na próxima aula aí.